Senhoras e senhores, peço que se puderem, se quiserem e se gostam do canal Elegante, dê uma passada lá no meu apoia-se, apoia-se/elegante. Contribuindo com qualquer valor, você já ajuda muito na produção de conteúdo, na constância de vídeos, mas principalmente na motivação. Agradeço desde já, links na descrição. Talvez a palavra que melhor descreva Corpo Fechado seja despretensioso, em todos os sentidos. O filme começa de uma forma muito comum, eu diria, não parece que vai te levar a um lugar que você nunca imaginou ou que você não espera. É lógico que trata-se inerentemente de um filme enigmático, mesmo observando a sinopse e olhando os trailers, ainda não dá pra dizer, afirmar sobre o que é o filme. Porém, o começo é bem habitual, mas desde o princípio já existem os indicativos, os indícios do que se trata, mas principalmente uma preocupação e uma atenção especial para estabelecer o conflito e o vilão desse longa. E a palavra vilão não é à toa, a gente pode considerar o seu sentido mais caricato possível mesmo, porque a ideia é justamente essa. Talvez uma forma até de resumir ou expressar de uma forma bem simples do que se trata Corpo Fechado, é dizer que é um filme sobre histórias em quadrinhos, mas que não é baseado em nenhuma especificamente, mas sim na sua mitologia, no que ela representa e em algumas características também, porque uma das motivações do antagonista principal, do grande vilão por trás de tudo, é que ele considera as histórias em quadrinhos mais do que entretenimento barato e infantil. Ele vê nos gibis a retratação de uma época, de experiências e de relatos, principalmente de pessoas incríveis, extraordinárias que já andaram sobre a Terra. Ele presume que alguém em algum momento testemunhou eventos inexplicáveis ou impossíveis para nós, e numa forma de documentar isso e não perder essa experiência, acabou transformando em histórias. Talvez no princípio elas eram muito mais realísticas, não transpassavam essa sensação de algo mais infantil ou simplesmente despretensioso. Porém, com o passar do tempo, ao entrar no mercado e ter se tornado popular, as histórias em quadrinhos acabaram perdendo esse teor de documento e passou a ser simplesmente ficcional. Mas o personagem em questão tem uma grande convicção nisso, de que as histórias em quadrinhos são muito mais do que entretenimento. E é curioso observar como a construção da personalidade desse indivíduo é muito bem pautada na sua condição física, porque o Elijah, ele nasceu com uma doença rara que torna seus ossos completamente frágeis. Não por acaso ele acaba sendo chamado de Mr. Glass, Senhor Vidro, pelas crianças e pelos seus colegas de classe quando era mais novo. Na sua infância a gente percebe que ele era um indivíduo completamente cheio de receios e não à toa, realmente sua condição era muito desfavorável para uma criança, principalmente, que gosta de brincar e que está disposto a se machucar em prol da diversão. Então ele teve que abdicar basicamente de tudo o que ele achava interessante na época, observando seus amigos ou colegas de idade brincando no parquinho, se divertindo com outras pessoas, porque qualquer esbarrão mais forte, qualquer queda, poderia fazê-lo ir para o hospital e passar dias, semanas, meses em recuperação. Só que tudo isso muda quando ele recebe justamente uma história em quadrinhos. E a princípio ele não dá muita bola, não dá muita relevância para aquilo, mas basta um corte pra gente ver que foi ali que toda sua perspectiva e sua vida, num geral, mudou completamente, porque no presente do longa, ele se tornou um especialista nessa arte, na nona arte, e não só isso, um colecionador ávido e empreendedor, que vende capas ou páginas raras dos gibis como forma de ganhar a vida. E você percebe o quanto ele valoriza essa arte quando ele se nega a vender uma das suas obras que ele tinha guardado a um sujeito que não queria ter aquele gibi para colecionar ou para apreciar de forma artística de verdade, mas para dar de presente a uma criança. E aí você até percebe já uma subversão, não que quadrinhos seja só para crianças, mas existe todo esse estigma de que quadrinhos é algo infantil. Então, imagina-se que ao dizer que vai levar para o filho não tenha problema nenhum. Porém, como dito anteriormente, o Elijah enxerga essas páginas, essa arte, como algo muito além do entretenimento e que para ele não é brincadeira. Em contrapartida, a gente tem o David Dunn, que é um segurança passando por um momento bem delicado da sua vida. A gente não tem muita noção do que realmente está acontecendo à primeira
primeira cena em que a gente vê o personagem, ele tá num trem e começa a flertar com a moça que senta ao seu lado, inclusive tira seu anel de casamento para poder se sentir mais livre e à vontade para conversar com a moça. Inicialmente parece um ato de infidelidade, que ele faz isso com regularidade até, e inclusive se sente até culpado quando percebe que a moça também era casada, mas ao invés de se livrar desse peso na consciência, ela o alerta sobre isso, e ele obviamente fica até constrangido, tenta consertar as coisas, mas percebe que estava prestes a fazer algo que não gostaria de verdade. E mais tarde no filme a gente vê que ele ainda está casado, porém com problemas sérios no seu relacionamento, e que provavelmente o divórcio já é uma realidade. Então esse ato do começo deixa de ser uma expressão de infidelidade para tornar-se um refúgio, uma forma de superação, uma forma de sair daquela ruína que a gente vê expressa no seu rosto em forma de tristeza e melancolia. É lógico que também não deixa de ser um instinto do homem, porque talvez ele já estivesse em um momento em que gostaria de ter contato com outras mulheres, de conversar e sair, mas durante o longo a gente nota que ele tá bem afetado pelo seu relacionamento, pelo possível término dele. E pra ser sincero, é até difícil notar pela expressão do personagem se ele tá de fato triste e depressivo por causa disso, ou se tem algo a mais, ou se na verdade é algo diferente que a gente simplesmente não tem ideia. Posteriormente, o personagem até diz que todas as manhãs ele acorda com uma tristeza, e no final a gente tem uma ideia do porquê isso acontece, mas esse relacionamento dele é claramente um dos motivos mais óbvios pro seu ressentimento, pro seu constante desânimo e tédio. E isso fica mais explicado quando a gente entende que na juventude, na faculdade, ele tinha tudo para ser um grande jogador de futebol americano e ter muito sucesso. Porém, um grave acidente de carro acabou deixando tudo isso para trás, porque sua namorada na época, e sua esposa atualmente, também se envolveu nesse acidente de carro, estava com ele no veículo. Então, aquilo foi um estalo para ele deixar aquela vida perigosa do futebol americano por causa de um acidente para apostar no amor, numa vida a dois com quem ele na época não tinha dúvidas do que queria. Abandonar sua potencial carreira para ficar com a mulher que amava era algo que para ele provavelmente não existia dúvidas quanto a isso. Era o que ele queria. Mas depois de 12 anos de casado, a gente percebe que as coisas mudaram. E é interessante a gente analisar esse aspecto, esse lado, porque dizer que ele se arrepende da decisão do passado é algo um tanto quanto fácil e bastante incorreto. Porque como a própria personagem, a Audrey, namorada dele na época e esposa no presente, diz, foi decisão dele. Ele decidiu por isso. Ele decidiu abandonar sua carreira e focar no seu relacionamento. É óbvio que pensar em como teria sido sua vida caso tivesse tomado decisões diferentes é algo inevitável. A gente faz isso o tempo todo. Mas o seu ressentimento é muito mais por estar no momento atual da sua vida, onde as coisas acabaram dando errado de certo modo, do que, de fato, a vontade de realmente ter sido um grande jogador de futebol. Tanto que isso nem é recorrente no longa. A gente vê algumas referências ao futebol americano. No começo ele fala que não gosta, depois tem a oportunidade de jogar com um atleta em ascensão no esporte, mas recusa. Então a gente percebe que ele já não tá tão afetado por essas memórias. Novamente, pensar nelas como teria sido a vida se tivesse tomado outra decisão é inevitável. E o roteiro obviamente tenta deixar essa dúvida no ar, esse questionamento sobre se ele realmente se arrepende ou se ele só tá insatisfeito com seu atual momento de vida, ou se tem algo a mais. E é justamente aí que começa todo o arco do personagem para descobrir a verdade sobre si mesmo. Porque o David Dunn se envolve em um acidente de trem onde todos os mais de 100 passageiros morrem, menos ele. E por mais surpreendente que pareça, quando a gente tem acesso a essa informação, parece que o sujeito foi só muito sortudo. Saiu sem nenhum arranhão, sem nenhuma sequela, e mais tarde a gente vê como ficaram os destroços do trem, e é realmente surpreendente imaginar que alguém conseguiria sair ileso de um acidente como esse. Mas o longa não demora para mostrar e sugerir, na verdade, no começo, que esse ser humano é um indivíduo totalmente diferente do que estamos habituados a ver na sociedade. E essa insinuação vem justamente do Elijah. Quando esse personagem vem com a teoria dele sobre os quadrinhos e sobre existirem pessoas extraordinárias na sociedade que surgem de tempos em tempos, mas que as pessoas não dão valor, não porque as subestimam, mas porque não têm consciência delas, o David Dunn, obviamente, não dá a mínima, apesar de ficar inquieto com a possibilidade porque acha que o sujeito é maluco. E como um senhor já mais velho, ele não se permite mais se surpreender ou até ficar empolgado com a possibilidade de ser uma pessoa extraordinária.
Talvez se ele fosse uns 20 anos mais novo, ficasse deslumbrado com a hipótese de poder fazer coisas que ninguém mais consegue. Mas num relacionamento frustrado, no atual momento de vida onde sempre acorda com tristeza, com filhos, com trabalho, com responsabilidades, tudo que o Elijah fala pra ele são só baboseiras que não fazem sentido nenhum, a não ser pra um sujeito que deveria estar no manicômio, por exemplo. E é lógico que o filme inteiro é a gente tentando entender, juntamente com o David, se realmente existe verdade no que o Elijah disse. Então o David passa basicamente boa parte do filme em dúvida e depois se testando pra ver se tem algum fundamento nessa teoria absurda do Senhor Vidro. E eventualmente a gente descobre que sim, e é nesse momento que o filme muda completamente, mas não de forma abrupta, porque desde o princípio todo esse cenário já estava se construindo, mas de forma muito sutil. E é até interessante mencionar como a câmera se posiciona desde o começo, porque parece que a gente é um intruso naquela vida, como se a gente fosse pessoas acompanhando de fato o extraordinário surgindo, mas escondidos. A câmera se posiciona entre poltronas, entre a moldura das portas, filma o espelho ou o reflexo ao invés da imagem no cenário real, tudo isso para expressar o surgimento de algo absurdo, inacreditável, impossível, mas que existe. E como mencionado anteriormente, é nesse momento que finalmente a gente tem mais noção do filme que estamos assistindo, porque ele abertamente se mostra disposto a referenciar ou até representar características presentes nos quadrinhos. Então a gente tem todo o começo do personagem se descobrindo como um sujeito extraordinário, depois testando seus poderes, sua força, sua resistência, suas habilidades, até chegar um momento em que ele confronta sua fraqueza e depois vence um dos vilões. E falando assim até parece caricato, mas existe um traço de realidade muito forte no filme, até porque não existe um uniforme ou um ajudante, coisas do tipo mais características dos quadrinhos populares. É realmente um sujeito que tinha dúvidas quanto a isso, mas finalmente está aceitando quem ele é e descobre que precisa fazer algo a respeito, porque a tristeza que ele sentia todos os dias era justamente por causa disso. Ele queria ajudar as pessoas, ele tinha esse ímpeto heróico, mas não entendia, ele não fazia ideia de que existia isso dentro de si. Então quando ele finalmente age, você vê uma vivacidade no personagem, você nota que ele é outra pessoa e que está disposto a fazer algo de bom com aquelas habilidades. E como não podia ser diferente, num filme do M. Night Shyamalan, a gente tem a grande reviravolta e a grande revelação, que inclusive também já tinha sido indicada no filme através de um quadrinho, falando sobre dois tipos de vilões, onde um é mais físico, mais brutal, e o outro fica por trás das cortinas, orquestrando todo o cenário por ser uma mente brilhante. E falando nisso, cabe mencionar que já nesse primeiro filme existem referências às cores de cada personagem principal. O David Dunn recorrentemente está cercado por verde, no vestiário, em casa, na pintura interna, suas vestimentas lembram a cor ou remetem a ela, o seu filho veste verde muitas vezes, o Elijah, por outro lado, está sempre banhado de roxo, quando ele nasce o bordado da sua manta é roxa, as vestimentas da sua mãe também são roxas, o presente que ele recebe está embalado em roxo, no futuro, mais velho, ele usa recorrentemente roxo, então não só é referência aos quadrinhos, as cores que normalmente eram ou são usadas para identificarmos o vilão, o herói, o mocinho, o anti-herói, enfim, como nos outros filmes foram mantidos. Obviamente que isso ficou mais notável em Vidro, o último filme da trilogia, onde nas imagens promocionais essas cores eram mais ressaltadas. Porém, é muito interessante a gente observar como desde o princípio o diretor já tinha controle sobre isso, como ele sempre teve em mente representar a aura desses sujeitos através das cores. E não só referente aos personagens principais, mas além da condição física do protagonista, ele ainda tem uma habilidade onde, encostando em alguém que tem algum passado comprometedor ou que tenha feito algo errado, ele tem visões sobre esse acontecimento envolvendo a pessoa. E nessas visões, o sujeito fica destacado com cores vivas, que o diferencia do restante da multidão, indicando que ele é diferente através das cores saltantes, gritantes que está utilizando. Por fim, Corpo Fechado é sobre um sujeito que tem um corpo indestrutível, inquebrável e uma força acima da média, em contraposição a um sujeito extremamente delicado e frágil, com os ossos totalmente quebradiços. Inclusive, vale mencionar a cena onde esse personagem cai da escada e, numa forma de representar seus ossos quebrando e toda a tragédia daquele momento, mostrar sua bengala de vidro se estraçalhando no chão. Na verdade, a representação é bem óbvia, mas não deixa de ser genial, porque não é tão fácil mostrar de forma
impressionante num filme mais realista como seria os ossos desse personagem quebrando, de modo realmente impactante. Então, mostrar em paralelo a bengala de vidro, não por acaso, obviamente, se quebrando também, foi uma decisão muito inteligente. E por mais que claramente esse filme seja sobre o David Dunn e sobre uma pessoa extraordinária vivendo no mundo, o Inquebrável do título original talvez seja muito mais referente à convicção do Senhor Vidro do que realmente ao próprio David Dunn, porque toda a crença de que existem pessoas extraordinárias, de que os quadrinhos são muito mais do que entretenimento e sim relatos, faz o sujeito tomar ações e atitudes inimagináveis para poder provar um ponto, para poder mostrar que ele estava certo. Sua convicção sim era inquebrável, tanto que no final, mesmo com as possíveis consequências e repercussões, ele estava disposto, sempre esteve disposto a ir até o final. E isso inclusive remete a uma das relações mais interessantes dos quadrinhos, que é a entre o herói e o vilão, que é basicamente uma relação codependente, onde em muitos casos o vilão vem depois do herói ou os vilões, e em outros o próprio vilão é quem cria o herói. E a gente percebe que o Elijah tinha essa convicção não só como um refúgio para toda a sua infância que foi prejudicada pela sua condição física, mas porque ele não queria se sentir mais sozinho no mundo. Na verdade, ele sabia que não estava sozinho e ele só precisava de uma prova, de uma comprovação. E quando teve isso, ele sabia que tinha achado, de certa forma, sua alma gêmea, uma relação quase simbiótica entre herói e vilão, entre mocinho e antagonista. E por mais que não seja o foco desse filme, existe essa camada sobre o relacionamento entre essas duas figuras antagônicas que se complementam de certa forma. Um precisa do outro para existir, um precisa combater o outro precisa provocar aquele que se põe na figura de salvador, de herói. É uma relação bem complexa, às vezes até confusa, e que remete diretamente a muitas histórias em quadrinhos. E esse desejo de encontrar alguém similar a si mesmo não é só proveniente da sensação de solidão, do fato de se sentir sozinho o tempo todo, mas encontrando alguém parecido consigo mesmo, na verdade o oposto de si e sendo extraordinário, o Elijah percebe qual é o seu lugar no mundo. Ele finalmente entende que nunca foi um engano, pelo menos em sua cabeça. Então suas ações, por mais controversas e erradas que fossem, valiam a pena porque ele sabia o que era preciso ser feito, visto seu papel nessa história.